parabenizar o Simpro por esse evento, que é de extrema importância nesse momento que se cogita a volta às aulas aqui no Rio de Janeiro. Eu trago tudo isso até para esclarecer que eu falo principalmente a partir do chão da escola, no convívio direto com as crianças e também a partir desse contato direto com educadores que atuam em instituições públicas e privadas na educação de crianças e jovens. No contexto da pandemia, através de encontros virtuais, reuniões de trabalho, troca de mensagem, né, por tantos dispositivos digitais, com educadores, com as crianças da escola, com famílias, aí eu construí essa fala que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Quando a questão do retorno a curto prazo virou pauta dessas discussões, a primeira sensação foi de medo e angústia. E com essas sensações, comecei a discutir sobre essa possibilidade, entender a causa desse medo, dessa angústia, ouvir profissionais de diferentes áreas sobre o assunto e buscar formas saudáveis para lidar com essa possibilidade. Então, começaram a surgir diversas questões que ainda estão sem respostas, como tantas outras questões. Uma delas, por exemplo, ouvindo os educadores, eu vi que precisaria cuidar do corpo do educador. Quem cuida de quem cuida. Vi que o medo e a angústia eram sentimentos generalizados entre educadores e não por desejo de não voltar de forma alguma, mas por preocupação com as condições desse retorno. Qual o trabalho a ser realizado com os educadores para que eles retornem confiantes das condições de saúde em ambientes aglomerados de crianças? Porque, sim, serão ambientes aglomerados de crianças. A nossa realidade é essa. Pelo menos nas escolas públicas e em muitas escolas particulares. Das famílias eu ouvi outro tipo de preocupação. Eu não quero que meu filho volte. Vou perder a vaga dele na escola? Tenho a escolha de deixar meu filho em casa? Essas questões vieram de uma mãe, de uma criança de educação infantil da escola pública que o filho foi sorteado para conseguir sua vaga e garantir ela até o ensino médio. Como ficarão as exigências com frequência escolar? As crianças são obrigadas a voltar? A família corre o risco de perder a vaga da criança na escola ou de ser julgada como negligente por não levar seus filhos à escola? Onde encontraremos essas respostas? Ouvindo relatos da área da saúde, eu fui lembrada de que estamos no período outono-inverno, no qual há um aumento relevante de casos de bronquiolite, crises alérgicas, resfriados e outras doenças respiratórias comuns na infância nesse período. Esse é o período que a escola já tem, costumeiramente, muitas faltas, porque é o período que as crianças mais adoecem. Qual a estrutura que podemos garantir de retorno nesse período, se já é comum em outras épocas, né? Quer dizer, nessa época do ano, mas não necessariamente na pandemia, nariz escorrendo, corpo febril, tosses, espirros. Se uma criança da turma der um espirro, apresentar febre, a turma toda vai precisar ficar em isolamento até confirmar a origem do espirro? Como é que vai ser isso? Porque com Covid-19 ou não, esse é o período dessas doenças se manifestarem. Também temos que pensar que, com o retorno, o contágio dessas outras doenças aumentará, o que pode comprometer a estrutura do sistema de saúde público, principalmente, que precisa estar voltado para o combate ao coronavírus, ao invés de ser lotado por questões virais já comuns nesse período outono-inverno com as crianças. E agora, com as crianças em casa, estão deixando o sistema de saúde mais tranquilo em relação a essas viroses e processos alérgicos. A Organização Mundial de Saúde já confirmou que pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus, e estudos de outras doenças relacionadas ao Covid-19 já estão sendo realizados em crianças, tendo foco a doença similar à síndrome de Kawasaki, que já afeta crianças na Europa e nos Estados Unidos. A gente vai ignorar isso? Pensando nas condições estruturais das escolas, qual será a quantidade de crianças por sala? E aqui falo de crianças até 12 anos, como sinalizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. As salas são arejadas em todas as escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro? Como serão os momentos ao ar livre? As crianças poderão brincar e ver crianças de outras turmas ou ficarão isoladas em seus grupos? Compartilharão o mesmo escorrega, os mesmos brinquedos de parque? Como será esse controle no recreio? E os banheiros das escolas? Será possível higienizar os vasos sanitários, as descargas e as portas a cada xixi de cada criança? As torneiras a cada lavagem de mãos? No ensino fundamental, como manter as crianças afastadas umas das outras na sala, no pátio, no recreio, na cantina? Sim, porque são crianças também no ensino fundamental, repito, pela lei até 12 anos. Na educação infantil, como será a troca de fraldas? Porque o que vejo na escola em que trabalho é que recebemos crianças de 3 anos ainda usando fraldas. Como essa troca será realizada? Como será administrada a hora da refeição? A criança que põe a mão na cadeira, na mesa, no colega e põe a mão na comida ou na boca? Podemos garantir que as merendeiras estejam com a saúde adequada para cozinharem para as crianças? Como garantir isso se os pré-sintomáticos também passam vírus?
O mesmo em relação aos professores, outros educadores da escola, equipe de manutenção e as próprias crianças. Como saber quem não é pré-sintomático ou assintomático? Essas questões exemplificam tantas outras que estão em aberto em relação ao retorno. E muitas delas não serão respondidas com protocolos ou reuniões nas escolas, porque estão para além de nossas condições no Rio de Janeiro de respondê-las. A falta de respostas adequadas amplia a angústia e insegurança dos profissionais de educação e de muitas famílias. Mas eu também quero trazer algumas afirmações, não vou ficar só nas perguntas, não. Eu afirmo, pela experiência que eu tenho com escola, que é impossível garantir o distanciamento de 1 a 2 metros entre crianças e seus professores. Elas começaram o ano letivo em fevereiro e as aulas foram interrompidas bruscamente em março. O vínculo com o novo grupo e com as novas professoras ainda estava se fortalecendo. Será necessário um novo e diferente acolhimento que será o retorno de um distanciamento abrupto sem ser trabalhado para que acontecesse, diante de muitas incertezas, angústias, medo e novas formas de lidar com a realidade para todos nós. O cotidiano vai trazer muitas incertezas, mesmo quando a pandemia passar. Mas agora, com a pandemia ainda vigente, as incertezas são ainda maiores. Essas crianças precisarão e muito desse acolhimento. Acolher criança significa toque, pele a pele, abraço, colo. O contato físico é inevitável. E isso também entre as crianças. Não podemos desumanizá-las. Educação é, acima de tudo, processo de humanização.